Gente, nós estamos de volta. Agora a gente está numa nova fase com o Sou Melhor no nosso canal aqui. E a gente vai começar. Hoje eu vou responder algumas questões que têm surgido no site. A ideia é que de tempos em tempos eu possa fazer isso e ajudar a esclarecer algumas questões. Eu só queria lembrar que no meu canal, ele é publicado na sexta ou no final de semana à tarde. E não precisa colocar aquele sininho de ativação que todo youtuber manda colocar, porque aquele sininho gera notificação. E notificação altera o nosso processo de atenção. Então tire as notificações do seu celular, porque eles não deixam você concentrar adequadamente no que é necessário para a sua vida e você concentra em algum produto que está sendo vendido para você, tá bom? Então vamos começar hoje discutindo sobre algumas questões que surgiram aqui no canal. Eu acho que algumas são bem interessantes e vamos tentar responder algumas. Então, só por eu estar vendo esse vídeo, eu estou causando problemas ao meu cérebro? Olha, essa é a questão. Se você estiver vendo esse vídeo depois de 8 horas da noite, se você tiver essas notificações que eu estou falando para lembrar que esse vídeo aparece toda semana, esse tipo de coisa pode te alterar. Agora, se você assistiu no horário tranquilo, pela manhã ou à tarde, provavelmente não. E aí eu gostaria de lembrar as pessoas que geralmente, principalmente nos vídeos anteriores, eu falo a parte mais importante no final. E pelo que o YouTube tem me mostrado, as pessoas só ficam 6 minutos. E eu acho que é legal, às vezes, chegar até o final, porque eu faço ainda uma forma antiga de palestra, na verdade. Então, eu geralmente explico onde eu vou chegar. E as pessoas não têm paciência de chegar no 8º minuto, 10º segundo, que geralmente é onde eu mostro o principal artigo científico que me baseou todo aquele vídeo, tá certo? Quando eu vejo um vídeo assim, eu realmente me interesso. Só que quando meus pais veem um vídeo explicando os pontos negativos dos videogames, eles automaticamente pensam que eu posso ficar doente mentalmente e achar que o mundo é um jogo e sair matando todo mundo ou algo do tipo. Contudo, eu queria que informassem os pontos positivos dos jogos, seja como uma forma de render dinheiro, como uma forma de entretenimento ou passatempo. Halloween é o seguinte, sua pergunta é super importante, eu já queria até fazer um vídeo sobre isso. Qual é a questão? Os games, eles criam habilidades que são fundamentais nesse século. O que é isso? Ele cria uma habilidade manual importante e ele também cria uma capacidade de atenção dispersa que é muito importante no mundo de hoje, tá certo? Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha na bolsa de valores precisa de alguma dessas habilidades. Um neurocirurgião precisa dessas habilidades. Os cirurgiões que trabalham com vídeo hoje, eles precisam dessa habilidade. Então tá. Vamos pensar nisso. O game cria habilidades motoras e habilidades de atenção. Só que, aonde está o problema do game? O game de tiro, por muito tempo, eu sempre defendi um game, por exemplo, que tinha muito tiro, tinha mortes, se chamava GTA. É um game que os pais tinham muito medo dele, porque achavam que os filhos ficavam violentos. Eu sempre expliquei que a violência está no tempo de uso. E algumas crianças, por exemplo, muito jovens, com meia hora de game, ela já começa a ficar violenta. Então a grande questão é o tempo que o corpo suporta aquilo. Tá certo? Segundo, a noite é geralmente o horário favorito dos grupos de gamers. E a noite não é hora de jogar. Então, assim, o game de tiro, desde que ele não tenha, por exemplo, esse GTA, hoje em dia ele tem skin. Né? Alguns games como FIFA, que era um jogo mais inocente, que as pessoas jogavam em grupo, ele hoje em dia tem box de aposta. Então, a gente tem que tomar muito mais cuidado com os games dos últimos 5 anos, que eles estão criando estratégias para criar mais dependência. E essa questão de ganhar dinheiro com game é um dinheiro quase de pirâmide. Pirâmide quer dizer o quê? Muita gente entra, alguns pouquíssimos ganham muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, o criador do Fortnite, que vende essas pelezinhas, essas roupinhas bonitinhas que não servem para nada, é um dos homens mais ricos do mundo hoje. Então, alguém ganha muito dinheiro. Mas a maioria que entra nisso querendo ganhar dinheiro vai perder. E mais, perde a saúde, cara. Então aí que está o ponto, entendeu? Se você tem que entender que um tempo de game pode ser bacana, até socialmente, por exemplo. Eu tinha no passado vários pacientes de roças, assim, no interior de Minas, que falavam inglês eles tinham um listening de inglês fantástico, eles tinham uma pronúncia super boa e que aprenderam isso jogando em grupo. O que acontece nos games hoje? Para poder ter mais gente jogando, eles são dublados, as pessoas não usam a língua estrangeira para fazer e os grupos acabam só falando palavrão. Então, você vai perdendo algumas coisas que eram interessantes do game. É lógico que existem games que permitem isso ainda. A gente tem que estar sempre explorando e sempre atento. Eu já expliquei em videogames que pay to win é fundamental, corram dos games pay to win.
Corra dos games que são gratuitos, porque a maioria deles tem alguma coisa, é muito bom, é muito caro para ser gratuito, provavelmente você vai pagar de uma outra forma, e aqueles games que você não consegue mais esquecer deles. Tá? Então, por exemplo, os games de Pay to Win, os meninos começam compulsivamente a pensar nele. Como todos os amigos só falam daquilo, o assunto é esse. E então, com isso, as pessoas vão se envolvendo cada vez mais, e aí o cérebro deles começa a ficar obsessivamente pensando no game e retira a capacidade dele de atenção no que a vida dele precisa. Né? Aquela história que eu contei do Clash Royale, Clash of Clans, que eu descobri por causa de uma série de jovens que estavam muito bem na escola, que de repente tiveram um fracasso escolar importante depois de iniciarem com esses jogos. Tá certo? Então pode falar para os seus pais que se você não estiver nervoso, se você não estiver jogando à noite, e se você não estiver gastando dinheiro com o game, não sei para comprá-lo, você tem uma chance de não estar tendo nada pior para você. Os games, a violência das crianças, nós seres humanos, naturalmente, gostamos de alguma violência. A questão é que uma coisa é imaginar a violência, outra coisa é executá-la. Então nem sempre brincar de matar soldadinho, como é uma brincadeira antiga dos seres humanos, milenar, né, assim, essa brincadeira então de dar tiro, do estilingue, que nem existe mais, esse tipo de coisa é uma construção de algumas habilidades para o ser humano. A questão é que, enquanto isso é brincadeira, é muito legal. O problema é quando se torna um vício. Apesar de ter um certo entendimento sobre a plasticidade do cérebro humano e de ter consciência dos efeitos nocivos da pornografia e masturbação sobre o cérebro, eu ainda não consegui me livrar desse vício maldito. Sempre quando acabo caindo me sinto péssimo depois do ato, sem vontade alguma de executar as coisas que eu tenho que fazer durante o dia. Tudo porque meu sistema de recompensa está sobrecarregado. Isso é frustrante, mas já estou novamente alguns dias sem fazer isso, definitivamente não quero mais manter isso na minha vida. Eu fiz 2 vídeos sobre pornografia porque eu tenho ficado muito assustado com esse território. É um dos territórios mais viciantes, porque ele apresenta uma ideia de prazer, e é um prazer que quanto mais você busca, menos você tem. E é exatamente essa sensação que você tem. Depois você tem uma sensação muito ruim, porque aquela recompensa que você esperava encontrar não é real. Não é assim? E o que os sites pornôs fazem, de uma forma absurda, ao mesmo tempo que você assiste eles já te oferecem outro, você sai buscando coisas cada vez mais diferentes. Então tem, por exemplo, uma estatística interessante do site pornô mostrando que as pessoas entram vendo pornôs héteros, na grande maioria. Depois de um tempo, elas buscam pornôs bissexuais e depois pornôs homossexuais. Isso quer dizer o quê? Ela vai se cansando de um tipo de exposição, e aí acha que naquela outra vai ter uma coisa melhor, depois acha que naquela outra vai ter coisa melhor. Imagina isso na cabeça de uma criança de 13 anos, 14 anos. Altera toda a construção da identidade sexual dele. Os sites pornôs, eu acho que assim, são uma das coisas mais trágicas que tem na internet hoje em dia. É uma mídia gigante, né? Eles geram trilhões de dólares atualmente. Depois das 8 da noite é a mídia mais usada nos celulares e Xbox, essas coisas. Então, assim, o grupo que está afetado por isso vai de 12 até os 50 anos de idade, sendo que o grande grosso disso é exatamente os adultos, em torno de 25 a 35 anos, o que é muito trágico, porque exatamente a hora que teria uma vida sexual mais ativa, essas pessoas estão perdendo a sua capacidade de ter um prazer sexual em troca de um pseudo prazer que ele vai buscar naquele site pornô, que no começo é muito interessante, é muito diferente, mas depois de um tempo vai esgotando. É exatamente o que você disse. Depois que acaba, você tem uma sensação muito ruim. É normal depois do sexo, de ter aquela recompensa do prazer sexual, você fique mais tranquilo e não deprimido. A depressão vem exatamente porque você não encontrou a recompensa que você buscava. Olha, aí como resolver isso? Assim, vamos lá. A primeira coisa é como o seu sistema de recompensa funciona melhor. Dormindo, para você ter mais serotonina, e praticando esporte, para você ter mais ativar o seu sistema opioide, que é regulamentar, ele regula esse sistema também. Então, se você estiver fazendo mais atividade física, principalmente atividades físicas competitivas, você vai estar melhor e vai buscar menos isso, até porque à noite você vai estar mais cansado, você vai precisar menos de fazer isso para dormir, tá certo? Aliás, uma coisa interessante de lembrar, eu não vou dizer das mulheres, mas assim, entre os homens, na nossa cultura, né, milenarmente, os homens se masturbam, principalmente na juventude, na adolescência, onde tem um grande impulso sexual e uma pouca capacidade de realizar isso, com a masturbação. Né? E o que acontece é que a masturbação na mídia pornô,
ela gera uma compulsão muito maior. Então, uma coisa que seria natural de um jovem fazer para conseguir dormir, ele acaba não dormindo, porque ele está assistindo aquilo e ele vai só piorando. E eu tenho visto umas coisas assim engraçadas. Por exemplo, eu brinco com os meninos assim, mas pode fazer isso sem o celular. Eu falo assim, mas como que faz isso sem o celular? Como que eu masturbo sem o celular? Né? Assim, olha que coisa absurda. Um ato natural do ser humano se transformou num produto. Porque para você usar o seu celular, lembre-se que você está pagando para alguém. Mesmo que você não está tirando o seu dinheiro, você está tirando um dinheiro de alguém. Esse dinheiro é da sua família, esse dinheiro é de alguém que está pagando a sua conta de internet. Então, tudo que você faz na mídia, você está pagando para alguém ou dando dinheiro para alguém. Então, você imagina, o ato mais natural, né, de um jovem acaba virando uma coisa monetizada para outra pessoa. E eles ficam vítimas disso. E esse grupo que ganha dinheiro com isso quer que você gaste muito mais, está sempre oferecendo mais coisas. Assistam os vídeos sobre mídia pornô, que eu acho importante, principalmente o finalzinho deles, onde eu explico esse mecanismo. Muito legal o vídeo, mas uma coisa não me ficou clara. Os games fazem mal de se jogar ou apenas as telas? Eu entendi que ambos estão muito correlacionados, entretanto você focou mais nos jogos. Sim, é porque eu já vinha falando do tanto que a mídia digital altera o sono através do raio azul, tá certo? À noite. E nesse vídeo eu expliquei exatamente que além desse efeito, temos também o efeito do próprio game. Os games têm uma alteração importante no sistema de recompensa. Olha que interessante, quanto mais um cara joga um esporte, que não é esporte, menos ele faz esportes reais. Por quê? A motivação que ele tem para isso vai embora. Então, aquela partida de futebol fica chata, ele prefere ficar em casa controlando sua FIFA, entendeu? Porque ele não controla todas as situações no ambiente natural. E não controlar é exatamente o que faz você entrar no sistema mais importante de recompensa, porque você não sabe qual é o limite do outro, você tem que superar isso. Quando você entra nesse caminho, você vai encontrar a sua recompensa. Então, assim, o segredo da história é atividade física real, né? Se não ser sedentário, e aí você vai conseguir regular melhor o tanto de mídia de game que você vai utilizar, ou mídia pornô. Então, assim, a grande questão é, nós estamos muito mais sedentários hoje, e quanto mais usamos a mídia, mais sedentários nós ficamos. É um efeito que vai se retroalimentando. A única forma de barrar isso é realmente diminuir o tanto que você é sedentário e aumentar a sua atividade física é fundamental. Uma luta, uma corrida, qualquer coisa que você goste de fazer e que você possa se sentir melhor depois que realizar. Outra dúvida que eu tenho é: o filtro de luz azul do celular é eficiente para assistir vídeos e navegar pelas mídias durante a noite? Os filtros são um engodo. A mídia, ela cria grandes engodos. Os filtros diminuem a quantidade, mas não alteram o efeito, ok? Então, assim, usou com filtro ou sem filtro, a alteração no seu sistema de sono vai estar presente, ok? Não acreditem nessas propagandas, não acredite que o YouTube Kids é bom para o seu filhinho, porque o YouTube Kids foi feito para viciar o seu filhinho. Então, muito cuidado com todas as bondades que vêm de um grupo que não tem a menor ética para trabalhar com o ser humano, tá certo? Muito cuidado. Sugiro colocar na descrição do vídeo o nome dos artigos e, se possível, o link para vê-los, se forem públicos, ou ao menos o abstract. Olha, as pessoas estão pedindo os artigos científicos. Na verdade, eu coloco uma primeira imagem porque isso, as editoras hoje, elas proíbem a comercialização dos artigos. É um dos grandes absurdos da ciência no mundo hoje, né? Eu, por exemplo, eu tenho acesso a artigos num site que é um site proibido, que a cada 6 meses ele tem que mudar de país, porque o judiciário dos tais países consegue impedir que eles publiquem os torrents com os artigos científicos. Imagina um profissional da América Latina que recebe, né, bem em torno de 10 mil reais e que ele precisa gastar em torno de 4 mil reais por mês para estar atualizado em artigos científicos. A média de um artigo científico é de 50 a 60 dólares. Então, assim, eu não posso publicar esses artigos porque eu posso ser impedido judicialmente ou mais, ter que ressarcir judicialmente essas empresas que são big corporations e que essas grandes corporações, elas não querem que as pessoas tenham acesso, elas querem ganhar o dinheiro delas com aqueles artigos. Tem uma história importante, tem uma pesquisadora brasileira, uma das maiores
especialistas em sistemas neuronais, que fez discussões super importantes. O artigo mais importante dela, que é citado no mundo inteiro, ela nunca teve acesso a ele, porque ela publicou numa revista, e a revista nunca deixou ela ter acesso, porque ela teria que pagar pelo acesso. O mundo inteiro tem acesso e ela nunca tinha lido o artigo dela na revista. Por quê? Ele custava mais de $120 e as verbas da UFRJ não permitiam que ela comprasse esse artigo. Então, olha que coisa absurda que acontece nesse meio. Então, assim, eu brinco que eu sou devoto de Santa Alexia, que é a criadora do Science Hub, que é um local onde eu busco artigos para poder estar atualizado, e é isso que eu tenho trazido para vocês. Mas eu realmente não posso citar algumas fontes, porque eles são exatamente indexados dessa forma que, se a gente apresenta ele na internet, eu posso receber uma questão. Mas se vocês buscarem um pouquinho em cima das dicas que eu dou, se parar o vídeo naquela imagem dos artigos, dá para encontrar e buscá-lo no Science Hub ou em outro site, tá certo? Olha, o site agora a gente está encontrando um ponto certo, né? Assim, eu não sou youtuber, a gente está meio... Eu tenho sentido a importância dele, eu tenho tido um retorno importante. Eu gostaria só de lembrar as pessoas que, infelizmente, eu fiz vídeos grandes no começo, eu acho, pelo tamanho da atenção das pessoas. Eu não imaginava que as pessoas iam ver tão pouco dos vídeos, né? Assim, as estatísticas do YouTube boas nisso, então assim, a gente acaba percebendo que muita gente entra, mas nem sempre tem acesso à parte mais importante. E o que tem me chamado muita atenção, gente, é que eu tenho proposto algumas coisas que não são difíceis, mas para todo mundo que já está viciado, parece impossível. Então, assim, é pouco a pouco, não é de um dia para o outro começar a dormir às 9 horas da noite, mudar sua... assim, se alguém conseguir fazer isso, é fantástico, mas tentem diminuir a quantidade de mídia, que pouco a pouco vocês vão ter uma melhora na sua vida, e principalmente preservem o seu sono, que eu acho que é a coisa mais importante que nós estamos perdendo, e estamos vendendo não, a gente está sendo roubado de uma forma que nos tornamos mais compulsivos, mais viciados e mais escravizados por essa mídia que é gerida por pessoas que não têm a menor ética e respeito ao ser humano, por mais que eles anunciem isso em todos os compliances dessas empresas.